Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos esperar o Instagram entregar, dizer que estamos ao vivo para a nossa live de hoje. Enquanto isso, me digam aí se o áudio está chegando, se está tudo certo. Oi, Tereza! Tá me ouvindo bem? Deixa eu ver se está chegando o som. Está chegando o som. Esperar o Instagram entregar o nosso conteúdo para chegar mais gente aqui com a gente, que hoje vai dar bom. Começa com informação. Gente, hoje a gente vai falar sobre saúde mental, a doença de Lyme. Como é que ela vai afetar as nossas emoções, nossas percepções, por que a gente tem que cuidar dela, por que é tão importante. E eu tô aqui com a Tereza, ela vai se apresentar, eu vou chamar ela aqui para participar com a gente. Boa noite, Josi, minha encaminhadora de links oficial. Se eu mandar, então você manda lá para mim, por favor. Deixa eu ver se a Tereza entra aqui. Oi! Boa Boa noite. noite. Muito noite aí, tá, gente? A gente está no fuso de 4 horas. 4 horas. Então aí são 8h30, 10h30. 10h32. Meu pai eterno, gente, olha só isso. Sexta-feira, 10h32. Essa tá compromissada com a nossa causa. Essa daí, eu vou te falar um negócio. Falar um negócio. Tereza, seja muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo Obrigada, Bia. convite de você estar aqui conversando com a gente, é, falando, né, um pouquinho sobre. Ui, caímos! Oi, caiu aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Falando sobre como é que a doença de Lyme vai afetar nossas emoções, por que a gente tem que cuidar dela, não tem nada a ver, não tem que cuidar, como é que é isso? Então, Tereza, boa noite, seja muito, muito bem-vinda. Boa noite. E conta aí pra gente, se apresente, né? Gente, eu sou Tereza Macedo, sou psicóloga clínica. Eu tô acendendo uma luz aqui porque eu tô achando que tá melhorou ou piorou? Bom, pra mim, deixa eu ver se como é que vai aparecer no computador, assim. Mas vocês digam aí, vocês que estão olhando no celular, porque pra mim Vê se tá bom a luminosidade, se tá. pra mim tá ótimo. Então tá. Tá Bom, ótimo. eu sou Tereza Macedo, sou psicóloga clínica, sou especialista em luto, perdas, bem-estar, mindfulness e atuo aí nessa área de facilitar o processo das pessoas do autoconhecimento, da transformação e de lidar com situações desafiadoras, que eu acho que é o ponto principal da Lyme, né? Que Exato. não claro, nenhuma doença é fácil, nenhuma doença crônica é fácil, mas a Lyme especialmente tem muitos desafios. E aí eu já entro na nossa primeira pergunta. A gente sabe, né, quem vai assistir essa live depois e tudo, mas eu não tenho Lyme, isso não é pra mim. Trazendo pro, assim, né, para a realidade de doenças crônicas, doenças raras, doenças invisíveis, essas questões, por que que afeta tanto as nossas emoções? É lógico que qualquer doença, né, ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de receber um diagnóstico ruim, ninguém gosta. Mas essas específicas, e hoje a gente está aqui falando da doença de Lyme, por que que afeta tanto as nossas emoções? Por que que a gente fica... Ai, Bia, eu acho que em primeiro lugar é o medo do desconhecido, né? Quando você recebe um diagnóstico, quando você sabe inicialmente que você tem uma doença crônica, você não sabe o que vai ser sua vida,
Você não sabe o que você vai perder, você não sabe que limitações você vai ter. É uma jornada que você vai aprendendo com o tempo a lidar. E eu acho que o desconhecido mobiliza na gente muito medo. E tá tudo bem ter medo, né? Porque o medo protege a gente. O medo faz com que a gente seja cauteloso. E quando a gente tem uma doença crônica, ter medo é muito bom. Porque ter medo faz com que a gente tenha ações de autoproteção. Então, a doença, ela é um desafio, seja ela qual for. Claro que algumas têm mais desafios do que outras. Quando você está resfriado, passou, né? Quando você tem um diagnóstico de uma doença crônica que você vai conviver com ela a vida inteira, e dependendo do nível de incapacidade que ela vai te trazer, aí mobiliza muitas emoções. E assim, quando a gente fala de emoções, né? Você tocou num ponto aí que eu acho que é o tal do medo do desconhecido. É, essa campanha é exatamente assim, como eu não posso impedir que as pessoas peguem lá em mim, a gente não tem esse poder. A campanha é para tornar ela mais conhecida, conscientizar. E você tocou num ponto que eu percebo que é muito real. Num primeiro momento, o paciente, quando recebe o diagnóstico, você tem doença de Lyme. Ele nunca ouviu falar. Aí ele fala, bom, mas você nunca ouviu falar, nem deve ser sério, né? Aí ele vai no Google. Aí ele começa a se desesperar, porque, né, o Google é tudo. Você tem 3 dias de vida no Google, tudo você já era. Mas, ao mesmo tempo, como ele não tem informação, eu percebo que parece que esse medo vai amplificando essa falta de referência, por assim dizer. Isso tem uma relação quando é uma doença que a gente, né? A crônica a gente já sabe, vai estar ali para sempre e a gente tem que ficar ligado. Como você colocou para a gente, é importante esse medo, porque faz com que você se cuide, né? Você fique atenta. Mas e quando a gente não tem informação, será que isso vai amplifica o nosso medo? Ai, Bia, eu acho que amplifica muito. Porque olha só, o que você sabe é palpável. O que você não sabe vai na sua imaginação e no e si. E Bia, a imaginação da gente não tem limite. E eu acho que a gente vai criando cenários catastróficos, né? A gente vai fazendo a catastrofização dessa doença. Porque você não tem informação, você não tem dado. Então a sua mente vai, e ela vai, e ela vai. Aonde que ela vai dar, eu não sei. Né? E a gente começa com o e se, que é um dos maiores fatores de ansiedade, é o e se. E se eu tiver isso? E se eu tiver aquilo que eu li? O que vai ser da minha vida agora? E aí começa. E aí o que vem são os piores cenários, pela desinformação. E por essa projeção apocalíptica, né? E a gente tem, Bia, a gente tem uma Tem, tendência apocalíptica, assim, normalmente. Imagina quando você está doente. exato. Mas e aí, nesse contexto, qual que é a importância da gente ter um profissional com a gente que nos ajude a entender, primeiro, que a gente está sendo apocalíptico, porque às vezes a gente não se dá conta, né? A doença por si só ela já é ruim, mas a gente parece que começa a fazer gol contra, né? Onde é que vai entrar o profissional de saúde mental, né? Para ajudar a gente, para auxiliar esse. Aqui a gente falando para o paciente de Lyme, né? Qual que é a importância da gente ter um acompanhamento, da gente não ficar catastrofizando as coisas, a gente até entender que está catastrofizando e entender às vezes até a seriedade da doença, porque muitas vezes a gente também não entende, né? A gente não entende esse contexto. E qual que é a importância da gente ter nesse processo um acompanhamento com um profissional? Olha, Bia, é fundamental. É interessante que nos casos oncológicos, isso é um pré-requisito. Então, por que a doença de Lyme não é? Eu acho que não é pela desinformação, né? E
E quando você tem um profissional te acompanhando, ele é alguém que te traz dados da realidade. Porque quando você começa com os pensamentos ruins, com a catastrofização, é aí que vem as perguntas que o profissional te dá para você questionar seus próprios pensamentos. E isso é muito importante. Por quê? Porque te traz de volta para o eixo, para o seu centro, O né? prumo. E faz você checar, será que o que eu estou pensando é real? Inclusive, faz até você não minimizar e não ser negligente com as consequências da doença que você tem, do quadro no qual você se encontra. Te ajuda até a entender quem é você agora, quem é você nesse novo contexto. Que limitações você tem hoje que você não tinha antes? Como lidar com elas? Né? É como se reconstruir. E nesse sentido, eu acho que o profissional da área de saúde ajuda muito. Você De tocou num saúde ponto mental, de né? saúde Porque mental, né? profissional de saúde, O que não né? Falando falta. mais para o lado da saúde mental. Você tocou um ponto interessante, né? Essa questão do paciente oncológico. E o Dr. Carlos, ele fala muito isso, né? Porque o paciente oncológico, infelizmente, é muito visível, né? A gente vê a carequinha, e não é só a carequinha, normalmente você tá sem sobrancelha, você vê aquilo, então você consegue ser empático num olhar, né? Mas como é uma doença que a gente tem muito mais consciência, enfim, eu acho que até a comunidade médica já entende que por conta dessa mudança no corpo, por conta do tratamento, por conta de tudo, ele sabe, o próprio médico, que você vai precisar de alguém, um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, alguém ali para acompanhar, inclusive para ter adesão no tratamento, né? Porque você tocou num ponto aí, o profissional, muitas vezes, o psicólogo, e aí, gente, eu posso falar porque é da minha vida, eu posso expor. Muitas vezes é o profissional que, quando você chega lá, fala, não vou tomar mais nada. Vou largar o tratamento agora e não quero mais saber. Muitas vezes é esse psicólogo que vai te pegar pela mão e vai falar, olha o tanto que você já andou, Uhum. né? Então, você trouxe um ponto pra gente de que por que que existe esse entendimento aí para o paciente oncológico? Como já faz assim parte do tratamento até de todos os médicos que a gente tem que ser acompanhados, o psicólogo está lá dentro. Você sai com encaminhamento para tudo. Doença assim, para a gente ter esse entendimento. O que, como que o profissional ajuda a gente na hora que a gente começa a formular essa catastrofização? Eu acho que esse é o termo do paciente de Lyme. É É. catastrofização. Bia, a gente tem perguntas para questionar os pensamentos, né? Eu sempre falo, não acredite em tudo que você pensa, nem em tudo que você sente, porque pode não ser verdade, É velho. né? Eu acho que ajuda vem nesse sentido, para você questionar o que você está pensando, o que você está sentindo, em todos os sentidos, tanto ao maximizar quanto ao minimizar. E Bia, deixa eu fazer uma consideração aqui com o que você falou. Né? Você falou que o paciente oncológico ele fica careca, ele tem determinados sinais físicos. Mas será que o de Lyme não tem? Ou a gente não sabe, ou pela desinformação, ou pela falta de estatística, de acompanhamento, de diagnóstico, isso passa desapercebido. Porque, Bia, toda doença, ela tem uma sintomatologia Sim. que ela reflete no seu físico. Então, será que não há? Ou será que a gente ainda não sabe ver? Ainda não está sensível o suficiente para Isso. isso, né? Eu Isso. acho que a gente não tem informação. Por quê? Porque talvez a gente não tenha catalogado, juntado, a gente fale pouco sobre isso. E a dissidência existe, não existe, é ou não é? Mas está aí, as pessoas estão sofrendo e morrendo com ela. Exato. A Simone ela está trazendo um dado para gente, porque o Dr. Carlos sempre fala isso, e quando a gente vai estudar a,
A doença de Lyme em si, diretamente, o que a gente tem de caso, assim, que a Lyme matou foi porque literalmente provocou uma inflamação cardíaca, foi negligenciada e a pessoa vai a óbito. Mas são casos muito isolados. Mas a taxa de suicídio entre os pacientes de Lyme é muito alta, né? E existe quando a gente pensa em doença crônica, eu acredito, né? Você tem uma experiência de acompanhar e eu acho que daí a gente vai entrando no luto. A gente, por que que a gente foge para esse lugar de desespero? Por que que o ser humano vai sempre pro eu vou acabar? Ai, bem, eu acho que é desesperança, né? Eu vejo assim, há muita. Quando você pega as pessoas assim mais leigas, há muita crítica em relação ao suicídio. Não que não deva ter, não é isso que eu estou falando. Que pessoa fraca, não soube lidar com a realidade. Ah, me desculpa, mas tem que ser muito forte para dar um tiro na cabeça. Tem que ser muito forte para pular de algum lugar. Ou tá muito desesperado. O desespero cega, Entende? né? E é porque é a desesperança. Eu acho que chega uma hora que vai além do desespero. A pessoa não acredita que haja saída, que haja solução, que haja, né? Eu acho que quem nunca passou por isso critica com muita facilidade, sem ter empatia com quem sente. Bia, às vezes ultrapassa o desespero. A desesperança é tanta que a pessoa desiste. E tem como a gente, eu sempre falo, né? A gente tem um anjinho e um diabinho. O diabinho é esse da desesperança. É esse que É, fala, vai, não tem o que ser feito. E o anjinho, às vezes, é aquele, não, vai dar certo, é. tal. O que que a gente pode fazer? Qual é a ferramenta, né? Porque isso eu vejo até como a nossa mente, que você colocou muito bem, não acredite em tudo que você pensa, como que ela vai pregar peça na gente? Porque muitas vezes a gente começa com esse pensamento desesperançoso e de repente a gente já está sentindo no corpo. Eu nem estava passando mal naquele momento da doença de Lyme em si. Eu não estava com dor de barriga, eu não estava com dor de cabeça, eu não estava com palpitação, dormência, nada. Aí eu comecei a pensar, e se esse tratamento não der certo? E se eu ficar igual aquela pessoa que eu li? E se não sei o que, não sei o que. Quando você vê, você tá suando frio, tá tendo taquicardia, Isso. né? Como que a gente faz, né, para sair desse lugar? Existe uma ferramenta quando a gente. É lógico, gente, como é que você faz? Você procura um psicólogo, a Tereza, inclusive, está aqui e atende online, né? Mas eu tô aqui na minha casa, eu começo a perceber essas questões. E eu percebo que o que está me levando para divagação não é uma coisa física. Não foi que eu passei mal, não foi que eu acabei de vomitar. Foi o pensamento. O meu pensamento, que foi lá no IC apocalíptico, ele está gerando uma resposta no meu corpo. O que a gente pode fazer na hora dessa? Bi, assim, tudo que você descreveu é um sintoma de ansiedade. E a ansiedade vem da emoção medo, né? Na verdade, nesse momento, quando sua mente começa a tagarelar, porque a mente da gente tagarela, que é uma beleza, a emoção que está levando a isso é o medo, né? E o sentimento se traduz em ansiedade. E nessa hora, as técnicas de mindfulness ajudam muito. Você respirar, você aterrizar. No mindfulness, a gente brinca que a gente tem um monte de cabeça sem corpo. É porque você desconecta. Sua cabeça fica lá, ó, e seu corpo tá aqui. Só que seu corpo, ele sente toda a adrenalina daquilo que você está pensando. Bia, independente do que você está pensando, ser real ou não, o seu corpo entende que é. Tanto a coisa positiva quanto a negativa. Se você imagina que você está bem, feliz, num lugar, tomando um vinho com uma pessoa maravilhosa, num pôr do sol nas ilhas gregas, o seu corpo vai sentir isso.
Porque a sua mente não diferencia o que você está pensando do que está acontecendo. Como se você começar a pensar que está dando tudo errado, que você vai sentir isso, né? Que você vai ter um troço, você vai morrer. Essa adrenalina, essa ansiedade, ela vai manifestar toda no seu corpo. Então, é nessa hora que você tem que trazer a sua cabeça para o seu corpo. Isso você faz respirando, estando presente no aqui e agora. A ansiedade vem de quê? Ela vem do futuro. E se isso acontecer? E se? E se? É que a cabeça vai. Nossa, é muito cansativo. É muito cansativo, né? É, muito. É muito cansativo. Então, quando você para, respira, aterriza e olha para o que está acontecendo, se conecta com o presente, você vai identificar que essas coisas não estão acontecendo. E automaticamente você vai acalmar e toda essa sensação ruim, ela tende a desaparecer. Agora, isso que você falou também, eu, a gente fala muito, né? A gente conversa muito, a gente vê na internet sobre a positividade tóxica, né? Eu vejo muitos pacientes de Lyme que às vezes eles estão sucumbindo, mas às vezes por uma crença, por um medo, ele fala, não, mas vai dar tudo certo, não, mas é isso aí, bola pra frente, e às vezes ele nem acolhe aquele baque, a frustração até mesmo do diagnóstico, ou a frustração até mesmo de uma recaída. A gente fica tão, bora, bora, não, olha aí, cara, vamos. Essa positividade, assim, e parece que a gente não assimila o que está acontecendo. Então, não, vamos, 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 a gente não se acolhe. E eu acho que isso tem uma relação muito grande com o desconhecido, Isso. porque de fora não acolhem a gente, né? Eu costumo brincar, eu falo muito isso pra Tereza. Eu falei, quem precisa de carrasco e gaslighting se eu faço isso comigo o tempo inteiro? Mas eu não sou a única. O paciente de Lyme, ele escuta muito. É isso tudo mesmo? Mas você tá doendo tantas? Mas é sério desse tanto? Como é que a gente faz para isso já vem de fora, mas e quando essa vozinha vem de dentro? Bia, aí tem algumas coisas, né? Você sabe qual é a maior dor de um ser humano? Qual? Aquela que ele está sentindo. Boa. Porque, assim, você pode falar do que você sente. Então, você sabe que você está sentindo tudo aquilo. Às vezes, para os familiares, é muito difícil lidar com isso. É muito difícil você saber que seu filho está sofrendo, sua filha, sua esposa, sua mãe. E até no mecanismo de defesa, a pessoa tende a minimizar, até porque ela não sabe lidar com aquilo. Não é por Isso é um maldade, fator. né? Não, muitas vezes não é por maldade, é porque a pessoa não dá, ela não sabe direito, né? E eu acho que uma dificuldade também que a gente, enquanto ser humano, tem é de lidar com a dor da gente. É de acolher. Cara, hoje eu tô mal. Porque, Bia, a vida é assim, ó. A vida é uma montanha russa. Essa positividade tóxica não existe. Porque a vida não é linear. Num dia você está feliz, você tem raiva, você quer enforcar um, você fica triste, ou seja, o seu dia é uma montanha E no final russa. Então a você tá sua vida, gratiluz, obrigada a Deus, né? Tudo isso no mesmo dia. você passa por tudo isso no mesmo dia. Então, fazer de conta que a emoção, a dor, a tristeza, né, que você tem vontade de mandar um copo na parede, sei lá, a forma que for de você extravasar, não está acontecendo, não é justo com você mesmo. Então, acolha a sua dor, arranca os cabelos, taca o prato, o copo, sei lá, o que você quiser na parede, enfim. Externaliza a sua raiva. Bia, porque quando a gente está doente, a gente tem raiva. A gente Sim. não quer passar por perrengue. Ah, me fala aí quem quer passar. Ai, esse discurso.
Ai, passar por dificuldade na vida é bom, a gente aprende pra caramba. Ah, não Ah, a tem. gente fala Se eu puder sério. escolher, eu quero aprender de outro jeito. Eu também. Hum, Cara, quem, hum. quem quer passar perrengue? Fala sério. Não, isso é discurso vazio. Ninguém quer. Se a gente pudesse ter uma vidinha cor-de-rosa, tava ótimo. Ah, não, desafio é bom, faz a gente crescer. É bom quando o outro tá passando. Quando a gente tá, eu não sei se ele é tão bom assim, não. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa aprender a acolher as nossas emoções e até preparar os nossos familiares. Por isso que eu acho que o suporte emocional não é só para quem tem, é para os familiares também. Para eles saberem apenas acolher. Porque, Bia, às vezes não precisa falar nada. Só precisa estar Ah, ali. e às vezes não tem nem o que falar, né, Tereza? Não tem. É O um ser humano ela tem essa abraço. agonia, né, que tem que ter. Gente, eu falo muito isso para os pacientes de lá e eu já tive a oportunidade de conversar com familiares, né? Mas eu não sei o que fazer. Eu falei, então fala. Eu não sei o que fazer, mas eu tô aqui para você. Fala. Ponto. Acabou. Perfeito. É, né? Às vezes as pessoas dizem, ai, eu vou no enterro de fulano. O que que eu digo? Eu falei nada. Para falar besteira, melhor não É, falar. Acolhe, abraça. Diz para a pessoa que você está ali. Às vezes, um abraço é tudo que a gente precisa. verdade. Isso, eu acho que a gente peca muito, né, por querer falar uma coisa, e eu acho que tem muito aí com o que você falou de, às vezes, a pessoa que está perto da gente, o amigo, o marido, o filho, a mãe, etc., não, ela não, talvez ela não externalize tanto que ela está preocupada, que ela entende o peso do que você está vivendo, por ela mesma, porque, né, é doído para ela ver alguém que ela ama sofrendo, Isso. ela também tem um pensamento apocalíptico em algum nível, porque ela olha e fala: e se eu perder essa pessoa? E se alguma coisa acontecer? Mas a gente fica, às vezes, tão desesperado para consolar, que daí a gente. Ou para dizer: não, vai ficar tudo bem, não, não fica assim, não. Não fica assim. Fica, se acolhe, sente, que chato, que bactéria, que carrapato. Mas eu tô aqui, posso fazer alguma coisa? Né? Eu acho que a gente fica procurando muita palavra, aí acaba não falando nada É e parece que isso está sendo mesmo. indiferente, né? É. Bia, eu acho que às vezes a gente procura palavra demais, quando nada precisa ser dito. O outro só quer um acolhimento, um abraço, um carinho, um aconchego. É só isso. Só ter alguém que está ali para ele. Para nada. Às vezes, para ficar do lado, para assistir uma série, para tomar um pote de sorvete, seja lá o que for. Para ter aquele. A companhia mesmo, isso foi É, interessante porque segunda a gente vai ter live com o Dr. Welber, né? E ele fez um evento de acolhimento na clínica dele esse mês para os pacientes hipermóveis, né? E ele foi muito interessante que em determinado momento ele falou: eu sei que você não sabe o que fazer. Às vezes a gente que é médico também não sabe. é E isso não tem aí. problema nenhum não saber, mas se coloca ali naquela, né? Eu tô aqui com você, é o que você falou. A Alexandra tá colocando aqui uma presença. Porque você não, né? A gente não tem a cura daquilo, a gente não tem como resolver. Então, literalmente estar ali disponível. E aí você tocou num ponto que você falou, né? A gente vai para o enterro e a gente quer arrumar uma palavra. Gente, palavra nenhuma traz a pessoa de volta. Isso aí. Não traz, assim, nada do que você É, fizer para um paciente que já tem um diagnóstico de Lyme vai tirar a Lyme dele. exatamente, Bia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer falar para aconselhar o outro, né? Porque a gente fala muita besteira nessas. Aí nem sabe o que tá falando, né? É melhor não falar, né? Porque você trouxe uma coisa importante, né? Que é o luto, né? É, A o que que Tereza a é gente. especialista em luto, viu, gente? Escutem, porque É, não é assim, eu achei, não. Não é é influência de assim, internet, não. quando a gente fala em luto, né? O luto é uma perda. Ai, quando que esse luto vai passar? Desculpa, não vai passar. Luto é luto, tá aí.
O que você perdeu vai voltar? E mesmo se voltar, vai voltar em que circunstância? Né? Uma pessoa que tem Lyme, com uma série de repercussões na saúde, mesmo que ela entre em remissão, ela vai ter que ter cuidados e limitações. Aquela pessoa que ela era antes, desculpa, não vai voltar, provavelmente. Ela vai ter que aprender a conviver e a viver com essa nova condição que ela tem, de uma doença crônica, que ela está em remissão. Mas se ela entra no looping, tô bem, a vida voltou, ela pode ter um problema ali na frente. Então, as doenças crônicas, elas trazem um luto. Elas trazem um luto de que você agora não é exatamente quem você era antes, né? E tá tudo bem não ser a mesma pessoa. Você só precisa aprender a ver a nova forma de viver sem aquela pessoa que você era, com a nova construção que você fez de você mesmo. E junto com isso, com suas limitações. E por que é tão difícil a pessoa olhar, né? Assim, eu não gosto de usar esse termo porque fica parecendo assim fim de vida, né? Com o que sobrou. Mas isso tem muito paciente que fala isso. Mas o que sobrou de mim? Por que que é tão difícil a gente assimilar, né? A Beatriz que foi. E aí, gente, eu posso falar porque sou eu, tá? Não estou falando de ninguém, a Tereza também pode falar porque sou eu, tá autorizada, viu, Tereza? Eu percebi no meu tratamento, eu comecei a melhorar, ter uma resposta. Lógico, eu fui melhorando um pouquinho a cada dia, mas eu acho que o meu salto de melhora, ele foi maior quando eu parei de ficar brigando para voltar a ser a Beatriz que eu era. Isso Porque o meu aí. parâmetro era assim, eu não tô bem. Por que que eu não tô bem? Ah, porque eu não consigo correr uma meia maratona ainda, porque eu não consigo trabalhar 14 horas por dia, porque eu fico cansada. Não, mas eu tava bem. Eu não tava sentindo dor. Eu tava conseguindo fazer as minhas coisas, mas eu não tava conseguindo fazer as coisas que a Beatriz fazia antes. Então eu ficava voltando no meu lugar, né, de comparação e eu não conseguia olhar para frente. E tanto que quando eu olhava para frente assim, a minha projeção para frente é, eu vou voltar a trabalhar 12 horas, ou seja, era um para frente que ia me levar para trás. Então, por que que é tão difícil pra gente deixar essa versão? Beijo, obrigada, você me trouxe até aqui e seguir em frente. Bia, eu acho que é difícil perder, né? E assim, a doença crônica, ela te tira muitas coisas, né? Sim, Ah, vamos lá, não é um mar de rosas viver com uma doença crônica. Vamos lá, né? Então, ela te tira muitas coisas. Você tem perdas. E você tem que aprender a viver a despeito daquilo que você perdeu. E dói. Perder dói, né? Abrir mão dói. E esse é o desafio. É quem eu posso ser agora? Entendendo que aquela pessoa não existe mais. Agora existe uma nova pessoa. E para essa nova pessoa, dá para ir até aqui. A outra ia até aqui. Mas ela não existe mais. E eu acho que é difícil perder. A gente tem é que verdade. trabalhar muito isso, né? É porque assim, o luto não passa, ele está ali, ele está registrado, né? Porque essa pessoa que você era não vai voltar. Ponto. Acabou. Mas quem eu posso ser a despeito disso? E aí a gente consegue olhar para frente. E aquela pessoa que a gente foi, ela se torna uma referência para a gente. Mas a gente precisa deixar ela ali. E deixar ela aí, esse é o desafio. A Simone, ela colocou aqui, uma tendência dos pacientes é se isolar, Isso. além de todas as alterações cognitivo-comportamentais, como perda de memória, despersonalização, dificuldade de processamento e comunicação.
Ela falou que é uma dificuldade de readaptação do antes, durante e depois do tratamento. E a Rorana falou que ela tá nessa fase. E é difícil mesmo, né? Acolhe, entende e veja quem você pode ser agora. Mas é difícil, né? Assim, é uma perda de identidade. Pensa E é o processo terapêutico que eu acho que leva a gente a construir. isso. É, A construir essa nova identidade. Porque é uma perda de identidade. Quem você era, você não é mais. E aí tem um monte de questões físicas, porque assim, a Lyme traz muitos desafios. Ela é uma doença com muitas repercussões no seu organismo, sim. tanto físico quanto cognitivo. Então, é um samba do crioulo doido lidar com isso, gente. Pelo amor de Deus, não é dor de dente assim, que você vai ali, faz alguma coisinha e volta, né? Assim, é muito desafiador. E eu acho que tentar passar por isso sozinho é pior ainda, porque Sim. dói demais. Por isso vem o isolamento. Por que o isolamento vem? Eu não sou mais quem eu era. Aí vem o medo da aceitação. Porque realmente as pessoas gostam de você por quem você é. Quando você muda, algumas pessoas ficam, outras vão embora. E isso é em qualquer contexto. Sim. Na doença não é diferente. Mas você pode manter algumas pessoas e construir novos vínculos. Mas para isso você tem que se expor, você tem que entender o seu processo, você tem que aceitar e você tem que buscar a sua melhor versão nesse momento atual. Tereza, e qual que é a importância? Você colocou aí, a Simone colocou, a Orana, né, que é a gente se afasta, você trouxe essa questão importante de a gente se afasta porque a pessoa que estava ali socializando era uma, agora é outra. Mas qual que é a importância também de nós, como paciente, verbalizar para alguém, para um amigo, para um cônjuge, para um familiar, toda essa nossa frustração, né? Não é só você ficar quieto, calado, mas dizer, olha, tá sendo difícil para mim. A gente colocar para fora, eu quero você na minha vida, mas eu não consigo mais acompanhar esse ritmo. Porque isso que você falou é muito interessante. Não é só com doença, tá, gente? Você é rico, você tem 1 milhão de amigos, você é pobre. Tem vários contextos na vida, você ocupa uma posição importante dentro de uma empresa. Você é o melhor amigo de todo mundo, você é demitido, ninguém fala com você. Tem vários momentos da nossa vida, isso não tem a ver só com doença. E eu vivi isso nas minhas amizades, porque eu tinha amizades que estava acostumado, cabia no 220. A Isso. hora que você me ligasse, meu nome é Bora. E vamos, e pá, e tá, nananana. Eu tive que começar a fazer escolhas. Eu não conseguia estar nos lugares. Eu ia para um evento, era 10 dias para me recuperar, aquela coisa toda. E essas pessoas que não podiam terapia, que era, elas foram se afastando. E as que fizeram questão de ficar, eu falei, tá, mas Bia, o que você pode fazer? Eu falei, bicho, às vezes eu só posso ficar aqui em casa mesmo. Se você quiser vir tomar um café comigo. Porque é o que nós está É. dando conta. Então, qual que é a importância também da gente falar, da gente comunicar para a nossa rede de apoio? Bia, é fundamental. Olha só, a elaboração e a aceitação vêm da fala, né? Eu outro dia li até um livro que eu estava lendo, e ele fala que ninguém se cura na solidão. Eu achei essa expressão muito interessante, né? Então, a gente precisa falar, a gente precisa identificar quem é o nosso espelho afetuoso. Aquela pessoa que diz pra gente: você vai conseguir, você vai superar. Quem é seu porto seguro? Aquela pessoa com quem você pode dizer: hoje eu tô um caco. Vem pra cá para ver um filme comigo. Só fica aqui do meu lado, né?
Então, são as pessoas, seu porto seguro é quem você pode mostrar a sua vulnerabilidade. E a doença é o momento onde a sua vulnerabilidade mais aparece. E é aí que vem o isolamento. Por quê? Porque a gente não aprendeu a mostrar a nossa vulnerabilidade, porque ela não é aceita. A gente aceita quando a gente está lá, ó. Liga a hora que for, você está no 220, vai em todas, né? A hora que você tem uma dificuldade, tem que recuar, quem fica com você? Quem fica quando todo mundo vai embora? Quem fica quando todo mundo vai embora, né? Então, eu acho que é isso, é identificar e escolhendo as pessoas que vão ficar na sua vida, que como você falou, a gente passa por várias perdas. Quando você tem um cargo, né, tá lá no alto, você perde o emprego, né? Quem fica com você? Quem fica é quem vale a pena. Exato. A Alexandra ela está perguntando, Tereza, uma dúvida. Até quando você deve ter esse acolhimento? Fico pensando como identificar que acolhi ou que desisti, porque penso que os pacientes devem ficar sem referência. É. Olha, gente, o acolhimento ele é eterno, né? Porque assim, a Que a gente, olha, doença é. porque assim, a doença não é crônica, ela não vai com você sempre, o acolhimento é eterno. Mas olha só, o acolhimento, ele é eterno em qualquer contexto. Você já parou para pensar quantos tombos você toma durante o dia? Independente de você ser saudável ou não, quantas vezes durante o dia você precisa de um acolhimento e você não tem ninguém? Né? Nem de mim Espera mesma. uma semana para contar para a psicóloga, né? Exato. Gente, quantas pessoas passam por isso? Quantas pessoas fazem terapia para ter com quem falar? Porque não tem rede de apoio, né? Exatamente. Entendeu? E a gente precisa de acolhimento o tempo todo, gente. Se você pensar bem, todo dia você tomou um tombo, você tomou uma que você precisa de um acolhimento. Agora, e essa linha tênue entre a gente acolher, tanto a gente acolher uma pessoa que está doente, a gente se acolher, o profissional acolher a gente e a gente entrar num lugar de vitimização eterna e não sair de lá. Olha, Bia, ser vítima é muito confortável, né? Porque o problema é Que do a vítima não tem mundo, culpa. né? Não, o problema é do mundo. Eu só faço um alerta. Se o problema não é seu, a solução também não. Então você vai ficar nesse lugar forever. E vamos combinar que o lugar de vítima não é bom, não. Há quem goste. Eu não acho que seja um lugar confortável. Por quê? Porque quando você é vítima, você está literalmente na mão do outro. É E verdade. aí? Quem é você? O que vai ser feito da sua vida? Assim, que poder você tem sobre você mesmo? Porque você é vítima, então, desculpa aí, mas, né? É. Eu acho que muitas pessoas acham confortável esse lugar, mas ele é temporariamente confortável, porque chega uma hora que ele começa a incomodar. E cobra Porque você, um preço, né? nossa, você está preso, você perde todo o seu poder, toda a sua referência, né? Você perde o seu movimento enquanto ser humano vivo. Então, vamos tomar cuidado com esse lugar, porque uma hora vai dar ruim. E Tereza, como é que a gente faz para não entrar nesse lugar De vítima? de vítima? Como não ser carrasco de si? Nada, vamos, você tem que ficar boa, não reclama não, né? Não sei, essa daí sou eu, tá, gente? Essa aí é a tendência da Beatriz, só para Eu não contextualizar. falei nada. Mas pode confirmar, essa é a minha tendência, entendeu? Ah, simbora, foi só uma pique no braço, não aguenta nada. Essa sou eu comigo mesma, tá?
E quando é com os outros, meu Deus, gente, tadinha, ela vomitou. Eu fico desesperada. É, eu tendo a ser carrasca. E tem gente que tende a, meu Deus, coitada de mim, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo neste momento. Como é que a gente faz para não ficar lá nem cá? Bia, muitas vezes a gente precisa de ajuda, porque você trouxe um ponto importante, isso é uma tendência, né? É um comportamento que você já tinha antes. Sim, eu não virei carrasca com a Lime, não, tá, Não, gente? você Sempre foi. sempre foi, né? Como quem é vítima já tinha essa tendência antes, né? Sim, Eu acho que para sair desse lugar, para se empoderar e para parar de se estapear, né? Vamos lá, você tem que dar conta de tudo. Eu acho que isso vem do autoconhecimento. Você hoje sabe que você age assim. sei. Então, isso é Antes eu não alguma coisa. sabia. Exatamente. Como você sabe, isso é alguma coisa que você pode lidar. Como? Ah, eu tenho uma tendência a me vitimizar. Então, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso me organizar? Né? Ó, tô caindo. Porque assim, Bia, eu acho que o grande ganho da terapia, eu sempre falo isso, eu não sei se você vai mudar ou não, mas se você conhecer a sua luz e a sua sombra, e você soubesse auto-administrar, você já tem tudo. É A mudança é verdade. consequência disso. Porque você mesmo se fala, tô sendo carrasco, tô sendo vítima. E aí, quando você tem essa percepção, você pode mudar seu comportamento e a sua forma de agir com você mesmo, na situação, enfim, nos E diversos você contextos. tocou num ponto que é muito interessante, né? E não só você saber como agir, como você se regular emocionalmente. Isso. Que eu acho que isso é um desafio para o paciente de Lyme, que ele vai de 0 a 100, 880, é assim, sabe? Tudo muito intenso, num curto espaço de tempo. Eu já acordei ótimo, eu vou correr amanhã, não por conta da corrida, doneida. Eu tô passando muito mal. Isso. Minha barriga estufa, etc. E, gente, eu falo isso pra vocês. Tereza, eu posso falar, tá, gente? A Tereza é minha psicóloga. Do que eu falo aqui, eu não sou a pessoa que fala, vai lá fazer, não. Eu faço, tá? E eu tive uma época, gente, que eu não conseguia colocar calça jeans. Porque a calça jeans, por conta da desbiose do estômago, da barriga estufando, o botão da calça jeans me incomodava. Era uma coisa assim, eu ficava arrumando posição na cadeira. E no dia seguinte, ou às vezes eu saía da sessão, ou no final do dia aquela barriga não estava mais ali. Era uma coisa que assim, fugia totalmente né, do meu controle. E aí tem a ver, inclusive, com o que a Simone está trazendo aqui. Eu achei interessante isso. Ela falou assim, que ela faz isso com ela, ou seja, ela é carrasca com ela. Não faça isso, tá? Quando eu aprender, eu te ensino. Bia, Ou se só você de me aprender, você me conhecer já ensina, aprendeu. né? Aí ela, mas chegou um tempo que ela não conseguia mais. Não dependia da força de vontade dela. Aí ela falou: só estou esperando o tempo do tratamento para saber quando vou ter condições de me levantar. Isso é um ponto, Tereza. A gente sempre acha que a vida começa depois. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu entrar em remissão, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego, eu vou ser feliz. Quando eu passar um concurso, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Tá sempre quando? Nunca aqui. Como é que a gente faz, nós, pacientes de Lyme, né, ou qualquer pessoa que esteja assistindo a gente e que tenha uma situação de doença crônica que exige ali cuidados dela, como é que a gente faz para não condicionar felicidade, realização, metas, a vida só lá na frente? É. Bia, você sabe o que que eu acho? Que é uma pergunta que todo mundo devia se fazer na hora que acorda. O que que eu posso fazer para ser feliz hoje? Vamos ser realista? Nenhum de nós sabe se vai ter amanhã, independente se tem Lyme ou não. A vida é
assim, né? E a gente vai jogando tudo para frente. E eu acho que e não é só quem tem uma doença crônica. Esse é um comportamento muito comum. Porque talvez a gente não queira enfrentar o que é realmente felicidade. O que eu posso fazer hoje? Porque adiar é muito fácil. E aí a pessoa passa a vida inteira. E aí? Né? Na verdade, quando você levanta, é o que você vai fazer por você hoje. E nem que seja ficar em pé um minuto, nem que seja, independente de estar enjoada, se sentindo mal, vomitar, comer um brigadeiro que você queira, né? Por que a gente tem essa tendência a adiar tudo? Aí compra aquele vestido maravilhoso e fica esperando a ocasião para usar. Oi? E aí o vestido fica lá, o pessoal morre, o vestido tá lá. Tem um monte de história assim, né? Que a gente Sim. escuta por aí. Se é real ou não, eu não sei. Mas eu acho que ela alerta a gente que é para viver o hoje. É o que eu posso fazer por mim hoje. Amanhã é outro dia. Vamos cuidar do dia de hoje. Amanhã a gente pensa no amanhã. Isso que você trouxe é muito interessante, porque quando eu entendi, né? Vamos devagar, porque não foi muito entendi, não, gente. Eu demorei um cadinho. Eu não estava com a Tereza ainda, tá? Por isso que eu falo que ela acelerou bastante o meu processo de remissão. Você, paciente que quer entrar em remissão, aí, ó, tô te dando um segredo. Ó, Ela deu uma aceleradinha no meu processo. Eu me lembro que o doutor Carlos falou pra mim, tá, o que que tem que acontecer pra você acreditar que você tá tendo uma recaída da doença? Porque tudo já tinha acontecido. Eu já tinha desmaiado dirigindo, já tinha desmaiado em casa, já tava travando língua, já tava, enfim, tudo já tinha acontecido. E eu lembro e é por isso, gente, que o Instagram, o nome desse Instagram é Quero Trazer a Memória. E é um versículo, Lamentações 3:21, é Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando eu fui ministrada sobre isso, foi exatamente isso. Você tem hoje. Então, assim, viva o hoje de isso tal aí. maneira que se for o último dia, vale a pena. Então, quando eu comecei esse Instagram, foi muito intenso. Era o hoje. Tanto, gente, que essa história, o Bruno, que é meu namorado, e eu reencontrei, foi uma coisa assim. Nossa, tá sumida, bora marcar um café, bora, quando? Uai, você que vê, hoje? Isso E aí. era só amigo, tá, gente? Eu não tava flertando, não, de verdade. É hoje. E eu não faria isso há um tempo atrás. Eu não tinha urgência de viver. Que eu acho que talvez é isso, né? A certeza de que você vai ter muitos dias. E como o meu quadro ficou muito, muito delicado em determinado momento, eu falava, bicho, daqui para daqui a pouco, ó, porque numa desmaiada dessa, que Deus me livrou de bater a cabeça umas 20 vezes, mas vai que na 21ª ele fala, ah, não, já deu, né? O anjo olha pro lado e fala, ixi, não consegui segurar. Então eu tava, e a Alexandra é prova disso. A Alexandra é minha amiga que tira todas as fotos maravilhosas. Amiga, vai ter o Capitão Moto Week. Vamos! Morrendo de frio, mas vamos, me agasalha toda. Vamos fazer tal. Vamos! Porque me trouxe um sentimento de urgência, de eu não sei o amanhã. E foi o que você falou. E quem é que sabe, pelo amor de Deus? Exatamente. Bia, pensa assim, quantas oportunidades as pessoas desperdiçam achando que tem amanhã. E às vezes não tem. Na verdade, a gente não sabe. A gente não pensa nisso, porque a gente não sabe lidar com a morte, a gente não sabe lidar com a perda, mas a gente não sabe. E a gente vive adiando. E de repente acontece alguma coisa, aí você morre de arrependimento. Mas aí, desculpa, mas já passou. Né? O hoje é hoje, ele não volta. O único recurso que é igual para todo ser humano é um dia, que ele tem 24 horas. E uma. A Adri tá falando, eu também sinto essa urgência e me jogo naquilo que eu posso. Muito bom. Isso. E isso é esse sentimento de urgência, de viver, de valorizar estar vivo. Semana que vem foi muito interessante porque não foi combinado. E o doutor Carlos postou e o meu post estava agendado.
Ele postou sobre uma paciente que levou uma lembrancinha para ele em consulta. E, muito coincidentemente, é a paciente que vai falar comigo na semana que vem. E o nome da live é interessante, né? A Laine reavivou meus sonhos. Porque, literalmente, ela... eu costumo brincar, né? Sabe o filme Gladiador? Que fica aquela musiquinha da Enya e ele vai passando a mão no trigo. Eu falo assim, que a pessoa quase passou a mão no trigo, que é a morte indo assim, aquela música da Enya. Então, a pessoa passa assim, quando ela volta, quando ela começa a recuperar, ela começa a querer realizar, e talvez com uma força e uma urgência maior do que ela tinha quando ela achava, se enganava, se iludia de que ela tinha todo o tempo do mundo. E não tinha. E aí a gente entra numa coisa que muitos pacientes vivem, e que eu vivi isso em algum momento, que é o estresse pós-traumático e o crescimento pós-traumático. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o estresse, e que eu percebo muitas vezes, assim, o paciente ele ouviu que tem que fazer exame, porque exame remete ele para um lugar desesperador, inconclusivo, ou tudo errado, tudo ruim. E o paciente que foi para o crescimento, que é aquela coisa do cara, Deus está me dando uma nova chance, eu vou fazer valer. Como é que é esse contexto do estresse pós-traumático para o crescimento pós-traumático? Bia, assim, a doença, né, a possibilidade da morte, ela gera um estresse na gente muito grande, né? Pode ser um acidente, pode ser uma doença crônica, um assalto, né? E é interessante, né, você falar do estresse pós-traumático. Ele é muito negligenciado, né? Muito. E muitas vezes os transtornos aparecem 2, 3 anos depois do fato que gerou. Então, eu acho que a gente tem muito pouca atenção ao efeito que o estresse nos causa, Por exemplo, o né? tratamento desse extensivo. Isso, aonde você fica, toma um monte de medicamento e você vai, e você volta e você piora, né? Quando você consegue reverter isso, você consegue o crescimento que você precisa para seguir em frente. Agora, isso não vem do nada. Isso vem de você trabalhar tudo que aconteceu com você, né? E a gente tem a técnica da escrita que ajuda muito, né? Você passar lá um período de 15 dias, durante 15 minutos, escrevendo sobre aquilo. Ai, por que, que eu tenho que escrever 15 dias, 15 minutos? Porque você vai acessando, à medida em que o tempo vai passando, camadas que você não acessava antes. Porque a primeira coisa que você escreve, lá durante, e é 15 minutos, ela é superficial. Passou uma camada. Você continua, você vai para uma segunda. E aí você vai entrando até você chegar na sua dor de verdade. Porque, Bia, a gente tem muita dificuldade de chegar na dor de verdade. Que é igual ao processo de terapia, né? A gente chega na primeira sessão, a gente fala, não, eu tô aqui por causa de um problema. Quando chega na quinta, tu descobre que aquele não era nada do problema. Tu volta Isso, lá, ó, aí é que tu arregaça. isso. E dói. Ai, terapia é tão bom fazer terapia. Terapia dói. É Tá enfiar o fazendo errado. dedo na ferida. Gente, vai Você dizer tá que é gostando, tá errado. gostosinho. Eu queria que fosse, né? Mas assim, dói, dói, né? Ver suas dificuldades, ver seus traumas, ver como as coisas reverberaram em você, dói. Assim como construir, né? E eu acho que tá. Aí vem a questão da importância do acompanhamento psicológico. E isso precisa ser desmistificado, porque o paciente de Lyme, ele tá tão acostumado a ouvir que é coisa da cabeça dele, que é psicológico, que você tá estressado, que você tá ansioso. E eu sempre falo, sim, eu tô estressado e ansioso.
Mas a minha dor e a minha doença não é coisa da minha cabeça. Exato. É E aí, quando eu viro. físico. E aí, quando eu falo para o paciente de Lyme, gente, a gente precisa de acompanhamento psicológico durante esse tratamento, que ele tem dia para começar. Ele não tem dia para É, terminar. A gente precisa primeiro, para entender isso. Primeiro ponto, que tem dia para começar, mas tem dia para terminar. Para fazer as pazes com a pessoa do hoje, entendendo que não é a pessoa do ontem. Para conseguir sair do estresse pós-traumático para o crescimento pós-traumático. Então, muitas vezes, eu vejo o paciente muito machucado e muito resistente a procurar terapia, porque é como se eu falasse: ah, então se eu for fazer terapia agora, aí fulano que não estava acreditando na minha doença vai dizer. É, realmente, tá vendo como era coisa da cabeça? Começou a fazer terapia, melhorou. vai dizer que é emocional, Exato. né? Vai É. dizer que é emocional. Quando, na verdade, uma doença crônica, ela vai adoecer as suas emoções. Vai, Bia, não tem jeito. E Né? a gente precisa de alguém para orientar a gente nesse processo. Isso. Você sabe qual a pior coisa para a gente lidar? É incerteza. E é isso que vive um paciente com uma doença crônica. É incerteza. É porque, claro que a vida tem incerteza, mas para algumas pessoas ela está bem organizadinha. Quando você Sim, tem uma doença crônica, com uma série de repercussões, cara, você não sabe como é que você vai acordar o dia seguinte. Então, deixa eu te falar, muito desafiador. é isso aí. Agora, às vezes eu sei que tem pacientes aqui assistindo a gente, tem gente que já me mandou mensagem aqui. Essa incerteza, né? Porque eu acho que uma das coisas que me fez criar essa campanha é tentar sensibilizar mais profissionais, né? Para entender, para a gente ter braço, para a gente ter sofrer menos com esse gaslighting, sofrer menos com essa passada de pano, é, de que não é nada, de que é coisa da sua cabeça, de que é besteira. E só que essa é uma coisa, o paciente de Lyme ele quer ter certeza de tudo. Por exemplo, a Josi tá aqui. Josi é uma querida. Obrigada pelo elogio. Que bom que você está gostando da live. A gente quer ter uma certeza. Bia, então você tomou tal coisa e melhorou? Mas quantos dias? Aí você vira e fala, então, tantos dias e melhorei. Aí a pessoa começa a tomar. Ela não melhora, ela desespera. E uma coisa que eu sempre brinquei muito com o doutor Carlos, eu falei, doutor Carlos, eu acho que você deveria deixar muito claro na sua primeira consulta, verbalizar. O primeiro tratamento tem X dias. Vamos ver como vai ficar depois. Porque em algum nível a gente saber que alguma coisa pode vir também é importante, né? Eu acho que ai, o negócio chega Olha dando, o negócio, deu uma... o negócio até Bia, comemorou. você teve uns fogos aí, hein? Em algum nível a gente saber o que vem pela frente é importante pra gente. Por isso que eu compartilho, gente, eu não tô entendendo. Por isso que eu compartilhar a história é tão importante. Porque em É, algum nível você saber o que aconteceu com o outro, se foi assim com você, né? Essa coisa é importante. Mas a gente também tem que ter uma flexibilidade de saber que eu sou eu, você é você, e deu super certo tal coisa para fulano, mas não vai dar para mim. E tá tudo bem, eu não preciso me desesperar. é. Bia, sabe o que que a gente esquece? É que cada ser humano é único. O verde que você vê, só você vê. Existe uma convenção do que é verde. Mas a sua capacidade visual, ela é sua. Eu, eu com certeza vejo um verde diferente do que você vê. E é interessante que a única coisa que a gente não vê é a gente mesmo. Porque olha só, como é que você olha suas costas? Só se for pelo espelho, que já te dá uma imagem distorcida de quem você é. Entendeu? Sim. E aí, eu acho que em razão
dessa nossa dificuldade de percepção, até da gente mesmo, a gente vive procurando receita de bolo. A gente quer uma fórmula. Mas como é que você fez? Eu vou fazer igualzinho. Só que Ai, não cada faz. ser Josi, humano a é gente não imagina único. essa situação. Entende? Cada ser humano é único. Então, o que funciona com você pode ou não funcionar com outro. E não vai funcionar da mesma maneira que foi com você. Mas a gente quer a segurança. E quando a gente está na incerteza, a gente busca esse porto seguro. E aí é onde a gente mais se frustra. Porque o médico fala, o outro fala: olha, para mim funcionou assim. Para você, a gente não sabe como você, mas você quer a receitinha do bolo, E a né? garantia. A garantia, mas ela não existe. É verdade. E aí, Tereza, eu estou respeitando. Gente, pelo amor de Deus, são quase meia-noite, tá? Onde a Tereza tá? Isso. Olha, foi o que eu postei hoje. Gente, eu não tenho como agradecer esses profissionais que estão dedicando o tempo dele, no fuso horário, gente, meu Deus do céu. O tempo e o conhecimento dele para os pacientes de Lyme, para conscientizar sobre a doença. E então, indo para os finalmente, a gente tem esse negócio de comparar, a gente tem esse negócio de querer a receita de bolo. É positivo a gente estar em grupos, a gente estar em fóruns, a gente querer saber demais do outro. Até que ponto isso pode ser bom, pode ser prejudicial? O que que a gente tem que olhar para a gente e falar, isso aqui está me fazendo bem, não sei se está me fazendo bem, isso aqui tá me ajudando, isso aqui está me atrapalhando. Quais são os nossos pontos de alerta para isso? Bia, eu acho assim, a informação é importante. O compartilhar é muito importante. Por quê? Porque o conhecimento vem do compartilhamento, né? Agora, a gente precisa fazer uma diferença entre informação e conhecimento. A informação está ali. O conhecimento é o que eu faço com ele, é como ele me transforma. E aí é o pulo do gato. É você entender como aquilo que você está vendo te afeta. Se é positivo ou negativo. E aí você resolve continuar nesse caminho ou não. É entender o que te faz bem e o que não te faz. Isso acontece quando a informação ela se transforma em conhecimento. E aí a gente tem que aprender a se respeitar e a se conhecer. E a botar limite em tudo mesmo, inclusive nas pessoas. Nos palpiteiros, porque dar palpite na vida alheia é a coisa mais fácil que tem. Exato. E você tocou, sensacional, Tereza, essa coisa do você se conhecer. Eu falo muito isso, né? Você sabe exatamente o que que te despertou essa ansiedade? Eu falo muito para o paciente de Lyme, para ele ter um diário, um planner, porque às vezes ele vai desacerbar alguma coisa e ele já quer culpar muito de imediato algo e ele não está muito consciente do que foi. Então, assim, pode ter sido uma briga. Foi depois que eu tomei, sei lá, um copo de leite. Pode ter sido depois de uma comida, pode ter sido depois de uma caminhada. Então, você se perceber. E esse processo, gente, de se perceber, para alguns vai ser mais fácil, para outros não é tão fácil. É. E é por isso que existe profissional para ajudar a gente nisso. Por isso que existe, isso é uma profissão, E a né? gente estuda pra caramba pra estar nela, né? Exatamente. É. Então, a gente indo para os finalmente, eu quero te agradecer, mas eu quero deixar esse recado para o paciente de Lyme. É muito importante a gente trocar, a gente conversar, a gente se acolher, a gente dar palavras de força um para o outro, ou até mesmo de solidariedade. Putz, é ruim mesmo, vomita mesmo, é chato, é horrível, e eu não tenho o que eu te falar. Isso é muito importante, gente, mas não substitui um profissional. Não substitui que ele vai ver camadas que você não consegue ver, que eu não consigo ver, e que às vezes a gente nem revela, porque afinal de contas é uma amiga, é um amigo, a gente tem medo. Se eu falar tudo isso que passou na minha cabeça em relação à doença, você nunca mais vai falar comigo.
Mas com a Tereza você pode, tá, gente? Vai continuar. É, Bi, assim, se eu pudesse dar uma dica, eu diria para as pessoas terem um diário. Ai, gente, diário é coisa de adolescente. Não é não, Não né? mesmo. Registra. Registra o que aconteceu no seu dia, o que você sentiu. Vai registrando, porque isso vai te ajudar a se conhecer. E se você tiver a ajuda de um profissional, vai ajudar muito, né? Eu tenho pacientes que eles registram mesmo tudo. E eles vêm para o atendimento com as anotações. Olha, aconteceu. E isso os orienta, né? Sim. Sentimento. E a gente vai trabalhando aquilo que foi realmente importante para ele no que aconteceu durante a semana. Não é coisa de criança, nem de adolescente. E tem outros pacientes que mandam uma mensagem assim: essa semana tá apocalíptica, hoje aconteceu isso e isso, só para ficar registrado para a gente discutir na próxima sessão. Não sei Isso, quem sou, muitos fazem isso, entendeu? tá? Não sei quem sou essa paciente, mas eu ouvi relatos. Ó, muitos fazem isso, viu? Aí você Tereza, tem lá os grupos, vai colocando, aí quando eu chego, eu já falo, vamos lá aquela mensagem que você mandou. exato, tipo isso. Tereza, É. muito, 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 muito obrigada pelo seu tempo, pela sua partilha aqui com a gente. Eu tô recebendo mensagem aqui no meu privado perguntando se você atende. Eu falei, atende, gente. Ela está em Portugal e eu estou. É Portugal? É perto. É. Portugal. Eu estou em Brasília. A gente está em 4 horas de fuso e atende sim, gente. E como eu falei, o pulo do gato aí para vocês, não menosprezem o acompanhamento psicológico no tratamento da doença de Lyme. Não É. menosprezem. Vocês não têm noção do ganho. Às vezes está faltando isso para você entrar em remissão. Se dê essa chance. Suas considerações finais. Gente, assim, se eu pudesse, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas eu vou dar um. Acorda e pensa, o que que eu posso fazer para ser feliz hoje? É viver um dia de cada vez. Isso devia ser a lógica de todo ser humano em qualquer circunstância. Por quê? A única garantia que você tem na sua vida é o dia de hoje. Então, não desperdice ele, não. Seja o jeito que você estiver se sentindo. Essa seria a minha dica, né? É aproveitar cada dia que você tem da sua vida. Vamos, gente. Vamos aproveitar. Ai, chega na sexta-feira, hein, gente? Dever de casa para ficar refletindo o final de semana todo. O que que você pode fazer com o que você tem hoje? Isso, é isso aí. Olha, as condições ideais, elas não vão existir nunca. Para ninguém. É verdade. Tá vendo, gente, porque que a gente precisa de psicólogo? Porque a pessoa vai fazer uma live e eu já tô aqui. Meu Deus. Isso que ela me aguenta sempre, hein? Isso que ela cuida de mim e eu já tô aqui. Rapaz, gente, é isso, o caminho é esse. Tereza, muito obrigada. Obrigada, Bia. Uma boa Foi um madrugada, prazer. né? Porque não é nem boa noite, é boa madrugada para você. E teremos outras oportunidades. Tá Tá me joia. ouvindo ainda? Tudo certo? Tô te ouvindo. Gente, beijo, muito Beijo, obrigada por gente. quem tava aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.